very warm welcome to our overview to some of the Heinrich Böll Foundation activities at COP30. To make sure these events do not remain short-lived highlights, we are endeavoring to explore two of them in particular: the relationship between nature and humans, and the connection between urban and rural areas and spheres. To this end, we have asked some of our active participants to share their thoughts, what remained about the debate some months afterwards. The results are thought-provoking. Hello, I'm Leonardo Montel. I'm very glad to be here with you all to talk about the Positive Futures Project, which was launched by Heinrich Böll Foundation last year at COP30. So as we know, we live through a moment of profound global transformation. Climate crises are intensifying, inequalities are deepening, far-right movements are gaining ground in many parts of the world, and we are witnessing deep changes in multilateralism. So international cooperation is more needed than ever, and new tools also are very well appreciated when we work with the international cooperation. So we believe we should pay more attention and also shed light to answers which are being developed on the ground by social movements, by civil society organizations, indigenous peoples, also farmers, artists, youth activists, people who are creating practical solutions, also studies and projects to improve people's lives. So they have so much to teach us, and we believe that we have to give international visibility to experiences that often are absent from the global major debates. So the COP30 in Brazil was the starting point for our project when we launched the Positive Futures platform. And there you can find projects that work across a wide range of areas, such as agroecology, food systems, land use, digital rights, climate action, art, culture, other imaginaries, gender equality and diversity, cities and climate adaptation. So the first part of the platform is an interactive map where we can look for projects in all these areas. And the second part is also one of the key pillars of the project, which is the collective scenario building methodology, where we work together with participating organizations and initiatives and develop future scenarios. By exploring desirable futures, we also talk about risks, problems, and pathways, and we don't want to predict the future, but envisionate and dream about it. So collectively, in order to shape it. So identify trends, opportunity of exchange and cooperation. So the first group of scenarios already happened in the first semester. We had a couple of meetings with initiatives which work with energy transition and also interdisciplinary topics that help us to think of better, more just and popular energy transition. Trying to think and imagine a future where the population, the communities who live close to this mega infrastructure project are not affected as much as they are nowadays. Also, animals, ocean life, and all the rights of people and animals close to this mega projects. The second group will be the ninth semester, and it will be about artificial intelligence and climate change. And the third one as well, which will be about the role
of gender and agroecology on fighting climate crisis. So we invite you to register in our platform, also check the initiatives there. We have the profiles of the initiatives where you can read about them and also see pictures and also interact with each other. So stay up to date, stay updated on our next discussions on the platform, and let's create better futures together, from local to global, collectively. Thank you so much. Hello, I'm Leonardo Montel. Nesse vídeo, agora, a gente vai ver um teaser do projeto Futuros Positivos. E se as soluções para todas essas crises já estivessem aqui? Bem diante dos nossos olhos. Simples, vitais. Humanas. Aprendemos que acelerar é a única saída. Que ser feliz é produzir mais. Ser útil é nunca parar. Ser o primeiro é o que importa. Agrotóxicos para aumentar a colheita. Máquinas para evitar o toque das mãos e amplificar os lucros. Produzimos riqueza, aumentamos as desigualdades. Conflitos, crises climáticas, barulho e ódio nas redes sociais. Políticos e instituições descredibilizados. Falamos mais, mais rápido e ouvimos menos. Os jovens não acreditam mais no futuro. Eles o temem. E se houver outro caminho? E se pudermos adiar os fins do mundo? Iniciativas que não buscam triplicar lucros. Mas multiplicar sentidos. E elas estão fincadas com os dois pés no chão. Projetos e movimentos criativos, inovadores, fora da caixinha. O futuro é agora. E ele pode ser positivo. Conheça o projeto Futuros Positivos. Uma plataforma para intercâmbios entre territórios do mundo todo. Um espaço para idealizar. E construir coletivamente. Por um futuro menos desigual, com mais direitos e justiça socioambiental. Então, eu sou Sofia Lírio, eu sou jornalista. Atualmente eu trabalho com produção de conteúdo para redes sociais e também já fui funcionária da Fundação enquanto assistente de comunicação. E também fui repórter do Google. Pensando nesse contexto, né, de adiar os fins do mundo, a gente entende que essa questão, ela também envolve uma grande crise de narrativas. O colapso climático, ele envolve um contexto de crise de narrativas muito profundo. Porque enquanto, por exemplo, as narrativas como as do agronegócio são muito financiadas e amplamente difundidas, principalmente no contexto brasileiro, outras narrativas de pessoas que estão vulnerabilizadas, que estão sendo prejudicadas pelos impactos da crise climática, são invisibilizadas e silenciadas. Pensando que é necessário
que essas vozes ecoem e se juntem, o projeto Futuros Positivos foi uma forma de colocá-las em diálogo. A COP30 foi um evento muito importante para que essas pessoas se encontrassem em Belém e elas foram reunidas em 4 eventos principais pelos projetos Futuros Positivos. Foi uma oportunidade única e a primeira oportunidade de juntar pessoas de todo o mundo, pessoas de lugares completamente diferentes, Brasil, América Latina, Índia. Então, a gente teve um primeiro evento que foi múltiplas perspectivas sobre a relação entre homem e natureza. Sabores do Futuro. Nesse evento, a gente teve a participação da UNAMA, que é a Faculdade de Gastronomia da Amazônia. A gente também fez um encontro Futuros Positivos na América Latina, que muitas iniciativas da América Latina e do Sul Global se reuniram para trocar experiências e encontrar o que elas tinham realmente em comum, quais propostas e quais alternativas que estavam surgindo nesses projetos eram similares entre si. E também o evento Cidades, Periferias e Territórios, Tecnologias Ancestrais para Imaginar o Futuro. Na pós-produção desses eventos, o objetivo que a gente alinhou foi construir uma memória sobre tudo que foi discutido na COP e também, a partir dessa memória, construir pontes para o futuro. Construir um diálogo que se estenda e continue tendo desdobramentos e impactando futuras articulações da sociedade civil. Envolvidos nesses eventos, tivemos pesquisadores, pessoas que são da academia e estudam como essas iniciativas se desenvolvem. A gente teve também a presença de ativistas, de indígenas, de pesquisadores que têm projetos sociais também. Então, a gama de perspectivas foi muito variada, tanto pela diversidade territorial dessas pessoas, quanto também pela forma de atuação delas. Tudo isso fez com que a troca desses eventos fosse muito rica. Em comum, entre o depoimento de todas essas pessoas, existe a percepção de que esses debates e esses diálogos precisam continuar acontecendo. A COP não foi a solução para o colapso climático, mas se tem uma coisa que pode ser extraída dela, é a possibilidade e a necessidade do fortalecimento das iniciativas da sociedade civil a partir de uma articulação. O que elas podem aprender uma com as outras, o que elas podem construir juntas, quais soluções locais que funcionam aqui no Brasil podem funcionar na Índia e podem ser aplicadas nos territórios. Para falar, para trazer, né, para a Semana da Amazônia, a gente escolheu principalmente o projeto Múltiplas Perspectivas sobre as relações entre humanos e natureza e também cidades, periferias e territórios, tecnologias ancestrais para imaginar futuros positivos, ancestrais e contemporâneos. Aqui a gente tem algumas fotos dos eventos que foram realizados lá na COP30.
Esse evento, particularmente, foi o evento Tastes of the Future, produzido ali com a participação da Universidade de Gastronomia da Amazônia. E agora entrando, né, um pouquinho mais nessas múltiplas vozes, a gente tem uma fala da nossa diretora da Fundação Heinrich Böll no Brasil. A Regine tem uma pesquisa extensa sobre a Amazônia, e ela vai compartilhar um pouco com a gente como que essa discussão se desdobra, tanto em relação aos eventos da COP, quanto em relação ao cenário atual. Well, our event, Multiple Forms of Knowledge Envisioning Possible Futures, was designed to bridge the gap of the discussions, the multiple discussions on the relations between humans and nature. What we tried to do, and I think we really succeeded, is to assemble points of view on the problem that humans and natures are very, very far away nowadays. So we had, as good examples, we had indigenous and traditional visions who we could learn from, how to bridge this gap or to not let it become bigger, even bigger. And we had many other people who were trying to work on different knowledge communities and different knowledge forms. So what became obvious, and this is one of my major learnings of this event, is that even though we are trying very hard to bridge the gap between the different communities, it will be a long way to go. So whether we work as a lawyer on the concept of cosmology or as a biologist on the importance of seeds, or as an urban researcher on the importance of biodiversity in the city, or as a sociologist, what does it mean for human organization that our concept of nature is not part of our being? All these different discourses and learnings, they are on the same page because we all want to bridge the gap, but we are very, very far away one from the other. And during our event, which was very well prepared with some Zoom sessions before, we tried to discuss exactly how we could approximate. And I think what became clear is that dialogue is the only possibility. So instead of staying in our knowledge communities and to refine our discourses within, we should go outside and meet people in different knowledge communities who have different rationalities and to try to dialogue with them, because otherwise they will be completely fragmented. And I think if we keep up dialoguing with the people we found now, our event will not only be one event, but it could be the starting point of a process that we could continue as well on our platform, Positive Futures, where projects who are trying to bridge the gap are assembled. Outra pessoa que vai ajudar muito a entender um pouco mais sobre essa relação entre seres humanos, não humanos e o que a gente chama de natureza é o professor José Éder Benatti. E ele é especialista em direito socioambiental. Então, ele ajuda a entender um pouco mais sobre essa instância e como o direito socioambiental influencia no debate acerca da relação entre seres humanos e natureza hoje em dia. Gostaria de manifestar minha felicidade de participar
Amazon Week 2026, e agradecer o convite para falar de um tema relevante atualmente, que é o papel do direito na colaboração na construção de novas relações entre os seres humanos e não humanos. Para discutir bioeconomia, desenvolvimento sustentável, será necessário, antes de mais nada, investigar qual é a importância da relação direta entre os seres humanos e os não humanos. E com isso, discutir também a proteção das florestas, dos povos, comunidades tradicionais e o clima mundial. A breve discussão que apresentarei faz parte de uma pesquisa que iniciei que tem como questão norteadora o debate sobre a natureza como sujeito de direito na mitigação da emergência climática. Ao tratar de um novo no ramo do direito, vamos verificar se é uma epistemologia nova e quais são os princípios, se eles são princípios próprios, ou trata-se de uma nova hermenêutica jurídica para garantir a eficácia jurídica e acesso à justiça, ampliando a compreensão sobre os sujeitos de direito. A discussão do clima, como pauta internacional, ganhou repercussão principalmente com a divulgação dos estudos científicos realizado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, PCC, criado em 1988 pelas Nações Unidas. A Conferência de Paris, realizada em 2015, foi um momento crucial da luta global contra as mudanças climáticas. Contudo, passados 53 anos, desde a realização da primeira conferência das Nações Unidas sobre a questão ambiental, e 30 anos da Conferência das Partes, a COP30, realizada em novembro de 2025, no Brasil, na cidade de Belém, cidade na qual eu moro, o fenômeno já não é denominado mais como mudanças climáticas, mas como emergência climática. A política internacional do meio ambiente nas últimas décadas, com a aprovação de grandes convenções internacionais, não consegue ser eficiente na resposta às ameaças urgentes. Partindo da premissa de que tudo está interligado e somos parte do planeta, ao cuidar do planeta, também estará aí incluído o bem-estar humano. Por isso, Wanda Shiva afirma que cuidar da Terra é uma ação climática. Outra conclusão da filósofa, física e ecofeminista indiana é que, abre aspas, a crise climática, a crise alimentar e a crise hídrica estão interligadas, assim como as soluções. Elas não podem ser vistas como separadas. Dentro desse quadro, o direito deve atuar como um dos ramos do conhecimento humano, a fim de contribuir com soluções para a atual emergência climática que os humanos e não humanos estão sofrendo. Entre os diferentes caminhos jurídicos que podem ser seguidos, destacamos um, que é a importância de entendermos quais as concepções de natureza apresentadas em debates políticos, sociais e jurídicos, justamente para compreender a disputa teórica e epistemológica em prol de superar o atual paradigma antropocêntrico. As medidas jurídicas e judiciais tomadas na atualidade não foram suficientes para reverter a atual situação climática. Por isso, então, em construção, outras estratégias políticas e jurídicas que devem ser mais eficientes diante da gravidade. O caminho de elaboração é a superação do paradigma antropocêntrico com a ecologização do direito. Para alcançar a superação do direito antropocêntrico e construir uma nova epistemologia jurídica, será necessário investigar um novo saber do âmbito do direito. Entrará novas análises da natureza das normas jurídicas, as quais estarão fundamentadas em outros princípios e, consequentemente, conferirão outras validades e legitimidades. Nesse contexto, coloca-se a investigação científica da ecologização do direito em interface com a superação da construção utilitarista dos bens ambientais, para considerar a integridade ecológica e o valor intrínseco da natureza, onde não haverá espaço para justificar
da dicotomia entre cultura e natureza, entre seres humanos e não humanos. Portanto, a discussão de economia e desenvolvimento sustentável será necessário entender de que natureza estamos falando. Ou melhor, quais são as concepções de natureza desses diferentes grupos sociais possuem distintas compreensões. Gostaria de manifestar a felicidade de participar da razão e um paradigma que tu possui um profundo respeito para com, utilizando essas três correntes éticas, será possível compreender e buscar respostas relacionadas ao pacto político e jurídico do reconhecimento da natureza concedida de direito. Se é somente uma criação de sujeitos para assegurar acesso à justiça, ou trata de uma criação epistemológica e interpretação sobre uma nova concepção de se entender e compreender a si mesmo e o mundo. Assim, teremos uma análise ontológica sobre o planeta, visão antropocêntrica da natureza ou da corrente da teoria unitária, ou uma cosmovisão sobre o que se entende por Pachamama ou Mãe Terra. Obrigado. Aqui a gente vai entrar mais profundamente na parte dos aprendizados em relação a esse evento. E a gente vai ler a participação da Cristina Taquá, que é uma filósofa, educadora, indígena, e ela estudou filosofia na Unesp e continuou a sua jornada estudando plantas que ela chama de professoras. Ela é coordenadora das Escolas Vivas, um movimento dedicado ao fortalecimento e transmissão de conhecimento indígena, em uma parceria com a Associação Selvagem. Vou ler a contribuição dela. Minha contribuição com esse evento foi promover uma visão geral das escolas, do movimento das escolas vivas, que eu coordeno junto com a Associação Selvagem. E também exibir o filme O Sonho Invisível, que eu fiz a curadoria como participação do Instituto Goethe no projeto Cosmopercepções da Floresta. O objetivo das escolas vivas é acordar as memórias e fortalecer formas indígenas de transmissão de conhecimento ancestral e práticas baseadas na relação com a terra e com a floresta. Na exibição, a gente reuniu diferentes formas de visão de mundo, sobre divisão de mundo de pessoas das florestas e explorou também os sonhos como uma força de transformação e um meio de conectar os, os seres invisíveis, os espíritos invisíveis que habitam e protegem as matas. E no diálogo com esses seres, que são chamados de Ijás, a cosmopolítica da floresta ensina como cuidar da vida, se importar com a vida. A mensagem principal que eu trouxe foi para todo mundo olhar e ouvir com mais atenção
esses seres que habitam a floresta. Os guardiões estão muito cansados do caos e da falta de respeito. Os códigos da floresta são quebrados, os códigos da floresta são sagrados, e precisam ser ensinados às crianças, para que elas aprendam a pedir permissão para entrar e para sair. É, a Mata Atlântica, a Floresta Atlântica, é uma floresta sagrada. E os Guarani, e os Machacali, estão resistindo, e cuidando dela por mais, de 500 anos, para que todas as formas de vida continuem. As mães da floresta, pacas, jaguars e outros, lutam pelas suas vidas e pela vida dos seus, assim como as mães humanas fazem. O futuro depende, do desenvolvimento de uma consciência e respeito por todas as formas de vida, humanas, animais, plantas e minerais. Agora a gente vai ter a contribuição da Marina, que tem uma pesquisa sobre as sementes. Ela também é uma especialista, ela é coordenadora de biodiversidade, da Associação Brasileira de Agroecologia, e tem essa pesquisa em relação às sementes e agroecologia. Olá, sou Marina Tawil, sou doutoranda em Direito e pesquisadora do ECOA, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental da Universidade Federal do Paraná. E é com muita alegria que eu digo que eu tive o privilégio de atuar no projeto Territórios Livres, desenvolvido pela Associação Brasileira com apoio da Fundação Erich Bol. E por este caminhar pelo Nordeste brasileiro, em 4 estados brasileiros, eu tive o privilégio, então, de conhecer, de conviver, de aprender com mulheres rurais que desenvolvem atividades em seus quintais produtivos. Então, eu gostaria de trazer um pouco, uma reflexão sobre a importância do trabalho que essas mulheres fazem, porque o Brasil é um país de desigualdades históricas, de concentração de terra, de avanço cada vez mais do agronegócio, de contaminação por agrotóxicos, de liberação de transgênicos e de ameaças cada vez mais de apagamento aos territórios. Mas essas mulheres, elas desenvolvem seus quintais produtivos, que são os arredores da casa, elas desenvolvem um outro tipo de relação com a natureza, que é um tipo de relação profunda entre a terra, entre o alimento e entre o cuidado. Através dos seus cuidados, essas mulheres preservam a biodiversidade brasileira. Por exemplo, no Brasil, as grandes guardiãs das sementes são mulheres, são guardiãs de sementes crioulas, que são aquelas sementes que são guardadas, que são passadas de geração em geração de forma milenar, que não carregam somente a biodiversidade no sentido biológico, mas são sementes que carregam as memórias, carregam os afetos, carregam histórias familiares, carregam um outro modo de existir, construídos de forma coletiva, porque essas sementes, elas são trocadas entre as mulheres, elas são compartilhadas nas feiras, elas são guardadas em bancos de sementes, então elas se tornam resistência, elas são resistência frente a esse modelo convencional e homogêneo de agricultura que vem, então, a partir desse avanço, desse agronegócio.
E são nesses quintais produtivos, que aqui a gente pode falar quintais produtivos agroecológicos, que são territórios livres de agrotóxicos, livres de transgênicos, que essas mulheres, elas cultivam os alimentos saudáveis, que elas garantem a sua autonomia financeira, que elas garantem a diversidade, assim como também elas contribuem à soberania alimentar brasileira, né? Porque elas cultivam ali, então, plantas medicinais, hortaliças, frutas, flores, e assim também como elas passam, né, que elas transmitem os conhecimentos dos saberes tradicionais e dessas práticas de cuidados com a vida. Então a gente pode dizer que esses quintais, eles tornam-se territórios de resistência e de criação, assim também como espaço de direitos, né? Porque você falar de quintais produtivos, você está falando do direito à terra, do direito ao território, do direito à água, da produção limpa, de segurança alimentar e nutricional, dessa garantia que se tem de um alimento limpo, né, de um alimento saudável, né? Assim como é um espaço de direito das mulheres delas exercerem a autonomia, né? Ali a mulher, ela tem é possível que ela decide o que ela vai plantar, o modo que ela vai plantar, o tempo, assim como ela tem direito nesse espaço a exercer o ócio, né? É um espaço de exercício de ócio também, fundamental às mulheres. E nesse sentido, então, essas mulheres, elas se tornam guardiãs da biodiversidade. A gente pode falar guardiãs da agrobiodiversidade, porque elas desempenham um papel central na construção de sistemas alimentares mais justos, mais saudáveis, mais sustentáveis, que de outro modo de se viver, de outra relação que se tem em relação à natureza. Então é fundamental que se reconheça esse trabalho que essas mulheres realizam, que essas mulheres exercem nesses territórios, porque defender, reconhecer, visibilizar esse trabalho é também defender os direitos dos povos do campo, das águas e das florestas. E em tempos de tanto avanço do agronegócio, essas mulheres, elas demonstram caminhos concretos de resistência e de esperança. Agora a gente vai ter a participação da Anitta, que traz uma perspectiva mais artística. Ela ela é uma artista curadora que explora as relações entre floresta, ciência e tecnologias de resistência desenvolvidas por pessoas indígenas, pessoas afrodescendentes. Ela atualmente também coordena projetos culturais no Instituto Goethe e se dedica também a revisitar a história dessas expedições científicas e imaginários, né, sobre as florestas. E aí ela junta arte, pesquisa e articulações para criar um espaço para novas cosmologias e formas também de pensar a relação entre cultura, biodiversidade e territórios. Hi, my name is Anitta Ekman. I'm an artist and curator, and I work in collaboration with Christine Taquá, an indigenous curator from Machacali and Guarani people in Brazil, in the Cosmo Perception Project from the Goethe Institute, in partnership with the Enxibor Foundation. The idea about how we understand what Amazon are today is really connect with the idea produced by European men in the 9th century. These men coordinate expeditions from Amazon to construct the base of the science, how the science understands the life, the diversity of life, animals, plants, but people too. And that was the beginning of the racism in science. And this racism disconsiderates the cosmovision and the thousands of knowledges of indigenous communities and Afro communities and Afro-diasporic communities too about what the life are, what the diversity of life of these forests are, and how we can interact and protect these lands, these territories in the Amazon forest. So my work is concentrate and do this revision about this
collections, creating contemporary art with collectives, with indigenous artists and collectives from Amazon to reinterpret that. Because what we believe, the art is a very strong and possibility to create one true communication with the science and traditional communities in Amazon, in building other imaginary about what these Amazon are, connecting cosmovisions and science research to understand better how protect this biodiversity, how we can protect this land that concentrates the most biodiversity in the world. No? So my work is exactly connect with these ideas, with research from Max Planck Institute of Geoanthropology, like Frank Stokes, to understand the history of this forest, Amazon and Atlantic rainforest, and the resistance of indigenous and Afro-Brazilian communities, and how this changed the frame of the history of the global history in the world. No? In the Goethe Institute, we do a very important work connecting these collections in museums from Germany with these communities, and produce a new view and idea about how this collaboration, this network collaboration between German institutions like Goethe Institute and Renschibol, and indigenous communities and centers for research like Max Planck can work together and produce artwork to change this imaginary, to spread idea about the history of this place when we see the protagonism of these communities. I think it's impossible to imagine one plan to preserve, to conserve the Amazon without this knowledge, without the knowledge of these communities, with indigenous communities and Afro-Brazilian communities, because it's in this cosmovision the way to protect this land where these people live. No? The Europeans who contract that in the 9th century don't live in this place. So we need to listen, we need to understand all these ideas about biodiversity from these cultures. And I think the art is the best way to do that, because it's a creative, it's touch the heart, not the mind. And we can work together to transform the way to conserve and protect the most big biodiversity in the world. Agora a gente vai partir para uma parte da apresentação que está mais relacionada ao evento Cidades, Periferias e Territórios. Quem vai ajudar bastante a gente a falar um pouco mais sobre isso é o Chan, que é um professor de engenharia mecânica no Instituto NIECREST, que é um centro de pesquisa e inovação de energia renovável. Ele já está trabalhando há mais de 30 anos para integrar tecnologia e práticas comunitárias. Namaste, good evening. I'm Shamsundar Sapra, head of Center for Renewable Energy and Sustainable Technologies at the National Institute of Technology. The COP30, which had my participation on many issues, included the rural and urban areas. Today, cities are developing. For example, Mysore is developing in a big way. But we to be sustainable, we should have an interface with the rural. The rural and the urban connection is a very important in the health of the city and also to be individuals. When you give
the indigenous knowledge systems, what we have in the urban or the rural area, it has to be integrated for the living and planning of the city. For example, when we take the energy generation or the use of matter, the use of material or the waste management, it should be local. We have to use the local energy that is available. We at CREST NIA, we are implementing any of these decentralized energy systems and also water systems and also the waste management system. As you can see here, it is integrated, whether it is the rainwater harvesting, or the the stoves what they use is the biomass, whether it is the waste management, everything should be integrated. Now, not only that, coming to the food, the rural and the urban should have an interconnection to bring in the food from the semi-urban areas. We have to grow the food which is chemical free, which is organic, and this is what the examples we are creating from fresh. We are supporting people to grow their own food. For example, I grow my own food, and that will save the soil, generate the soil. And the villages which are nearby will be a supporting system for the food that is required in the cities. So we have many community farms like Kanana or Suspira Saramari, and we have created examples where the entire ecosystem is running on renewable energy, biofuel, and have harvested this water, and also making our food. And that is also supporting many of the consumers in Mysore, where we have the market which people are able to enjoy. So if you can see that the connections between the cities and the urban should be like Vasudhaiva Kutumbakam, because they call global potato in COP. What is Vasudhaiva Kutumbakam? The entire universe or the entire earth is a family. So there's a connection between the humans, the birds, the trees, the soil, the food, and also the nature. And then that is integrated. Today, cities should become more sustainable. And for that sustainability, you have to adopt sustainable development goals like 1 to 70. You should have an integrated approach, and that is possible using and adopting these technologies. That's what we have doing at CREST, and that's what is also done in the many Amazonian regions. So, in conclusion, I want to declare that the Henrik Paul Foundation gave me a good opportunity to represent NIE CREST Mysore, India in COP13, and that platform gave us an opportunity to share our indigenous knowledge, what we have adopted in our sustainable cities like Mysore, and we at CREST are able to do it in a big way. And I want that this to take it forward, and Henrik Paul Foundation, and also the next COP31. Before that, let us implement, and whatever we implement, let us make the cities more sustainable in harmony with the urban living everything. So with the word as Vasudhaiva Kutumbakam, I pledge here our work again with the Henrik Paul Foundation and also with India to be more sustainable. Thank you very much. Agora, entrando um pouco mais nos aprendizados que a gente teve nesse evento. A gente vai ter a fala da Paola, que é uma arquiteta, pesquisadora de urbanismo, professora também na Pontífica Universidade Católica do Chile. O trabalho dela está focado em estratégias para resistência climática e adaptação, combinando planejamento urbano, pesquisa participativa e trabalho comunitário. Ela também é um membro do Frankfurt Climate
cônsul e também lidera projetos focados em adaptação climática e colaboração para futuros urbanos. Hello to everybody. My name is Paula Alfaro d'Alençon, and I'm talking today to you from Berlin. And I was part of the experience of the COP30 with the team of the Heinrich Böll Stiftung and also colleagues from different other parts of the world. And I'm a professor actually in the Frankfurt University of Applied Science, but also associated as a visiting professor also to the Católica University in Chile. And what I would like to emphasize here is the understanding of current processes in urban and territorial development, which when in particular we are talking about sustainability, they are pretty much of learning from communities, territories, and collective actions. And I would like to present you some examples which I think are very useful to understand what I'm talking about, because many of the most transformative experiences from my work in Germany, but also Latin America, point to the direction that sustainability emerge where communities become active co-producers of their own environment across different projects, from participatory urban laboratory here, for example, in Berlin, working with the Spree to collaborative transformation processes in Frankfurt, and community-based housing and territorial initiatives. Also, what I will present later on in Chile or in Peru, and this is here Brazil, where we have worked with different communities on the revitalization of, for example, here São Benedito in Vitória, Brazil. I have observed that lasting change depends less on the proper technical solutions than rather on to understand, and this is also the first lesson that I would like to put forward here, is therefore that urban and territorial development must be understood as a co-produced process centered on community action. Residents are not simply recipients or are not only users of urban space, and this becomes in particular clear when we are talking about vulnerable situations, like, for example, evictions here in Piura, Peru, to a temporary housing, or let's say a camp where we worked with different, in particular, kids together to understand that residents and the care a very important knowledge and an experience and agency. When planning process recognize this, they become more capable in addressing complex social and environmental challenges. And the lessons or second lessons concerned knowledge itself. Many sustainable debates still privilege technical expertise, however, other forms of understanding. And here I would like to quote Lina Bobardi, who was an Italian architect. She migrated to Brazil, and she understood very quickly that the most important thing is not to know how to build well, but to understand how the most of the people lived. So therefore, or henceforth, projects dealing with climate adaptation in particular presents or show that constantly or demonstrate the value of integrating technical, local, and ancestral knowledge. Places where people learn together, care for another, exchange knowledge, and create cultural meaning are not secondary to sustainable development. They are its foundation. Without them, technical innovations remain disconnected from everyday life. With them, communities develop the capacity needed to adapt, innovate, and sustain changes over time. The third lessons here are the decentralized and circular infrastructures, climate change, resources, scarcity. These are examples from Santiago de Chile on the initiatives where we have worked with the NGO Barrios por el Clima. They present that the energy production, circular water system, adaptive housing strategy, and the reuse of urban resources are collective
projects where everybody brings knowledge, but also resources with them. But this leads also to a fourth insight that transformations require collaboration across institutional boundaries. Many of the most promising initiatives emerge through partnerships between communities, university, and public institutions. None of these actors can achieve sustainable transformation alone. What is needed are long-term alliances that enable learning, negotiation, and shared responsibility. So if there is one key lesson that I would like to close with, is that from my experience, is that sustainability is not something that can be delivered. It is something that must be collectively produced through cooperations between communities, institutions, and knowledge systems, and through recognition that social, cultural, and ecological resilience are deeply interconnected. Thank you very much, and a pleasure to be with you. Agora a gente vai ter a participação da Ana Cláudia, que também é uma arquiteta e professora da Universidade Federal do Pará, pesquisadora também de CNPq e coordenadora da pesquisa Urbanização e Natureza na Amazônia e do grupo Cidades Amazônicas, Amazônia Cities, Observatório. Vamos dar uma olhada. Hello, everybody. Last year, we had COP30 happen in Berlin, and there were many opportunities to submit proposals for the calls of institutions that had space available at the official areas. And in this context, a proposal of the project Possible Futures was approved to happen in the stand of the Council of Architects and Town Planners of the states of São Paulo and Pará. That was at the Green Zone. And at the moment of our section, we could understand that the project of Bow Foundation provided support to young people who were concerned with their communities to make some change. From the presentations that were shared in the section, it was clear that the participants come from a generation that looks for creative solutions that are never considered by the homogenizing perspective of governments or of the enterprises that are involved with the urban services. The project showed adapted solutions that can make a big difference for everyday life to face historical problems. So most of them are social technologies that value solidarity, creativity, empathy, and that make each person important, turn them an important agent of transformation at her or his place. We could listen to them, dialogue about the experiences, reflect about our place in the world, within the city, about the difference between center and periphery, and also about the relationship with other species, with our ancestors, or with those who will come after us. In many contributions, it was possible to see that a small change matter, that they can change big paradigms. And this is what we need, a big shift towards solidarity between people, between species, between cultures for the time ahead, and to have a possible future. So I would like to say congratulations to you all, to Bow Foundation, for spreading these seeds. And I wish that they will thrive, flourish, and be long-lasting, because we do need this kind of effort. Thank you.
que a gente estava vendo ali é um pouquinho do que foi o evento Sabores do Futuro, realizado em Belém durante a COP. E acho que deu para ver que foi muito bacana, né? Essa segunda parte da nossa apresentação vai falar um pouco sobre o papel da Cúpula dos Povos e também sobre uma articulação que começou ali na COP e culminou no encontro em Santa Marta. E quem vai falar sobre isso é o nosso coordenador de Justiça Socioambiental, Marcelo Montenegro. O Marcelo tem formação em direito, né? E também ele é pós-graduado na Fundação Getúlio Vargas, em Relações Internacionais, e ele está organizando aí uma colaboração, enfim, entre a sociedade civil, iniciativas sobre agroecologia, mudança climática, direito à cidade, enfim, tudo isso dentro do programa de justiça socioambiental na Fundação Heinrich Böll. Hello everyone, my name is Marcelo Montenegro and I coordinate the Social Environmental Justice Program at the Heinrich Böll Foundation in Brazil. I have been invited to speak about the role of the People's Summit and similar forums for dialogue in strengthening and democratizing the climate justice. I have 5 minutes here, so I propose to focus more specifically on the People's Summit at the COP30. So to start, I would say that the People's Summit played a key role at COP30 by demonstrating that climate policy cannot remain confined to a diplomatic negotiation between governments, companies, and international organizations. In Belém, it became clear that tackling the climate crisis requires broadening the range of decision-making and recognizing the peoples and territories most affected as central actors in the development of solutions. When we talk about democratizing climate policy, this is precisely what we mean. Breaking with a top-down decision-making process and making space for indigenous people, traditional communities, social movements, young people, women, Black communities, small and scale and agroecological farmers and workers to have a real say in the direction of the global climate agenda. COP30 was marked by many logistical and political challenges, but it was also an extremely vibrant conference. Belém became a major hub for social mobilization, public debate, and the contesting of narratives. In its process, the People's Summit played a key role. The presence of more than 70,000 people at the activities and the marches show that there is an organized, coordinated civil society willing to press for structural changes. The Global Climate March held during the conference encapsulated this power of the streets and brought to the forefront of the debate issues that are often marginalized in official negotiations. The People's Summit helped to highlight something very important. The climate crisis is not merely an environmental crisis. It is also a crisis of equality and economic models and of concentration of power. And for this reason, it is not enough to discuss carbon tax without addressing who is responsible for environmental destruction, who profits from, and who suffers the consequences. Within the official COP, we say a very strong presence of companies linked to fossil fuels, agribusiness, and mining. The People's Summit challenged this logic by denouncing fossil climate solutions based solely on the market, in offsetting, and technical solutions. The final letter drafted by the summit outlined a concrete and political pathway. The defense of territorial rights, an end of the exploitation of fossil fuels, the fight against environmental racism, the strengthening of agroecology, the taxation of large corporations, and the active role of people in building climate solutions. This is essential because democratizing climate policies does not merely mean expanding symbolic participation. It means contesting priorities, budget, power, and visions of the future. And in this sense,
Another very important aspect in the People Summit was the leading role played by indigenous people. The presence of thousands of indigenous people from different communities and countries transformed the dynamics of the conference, not only because of the representation they provided, but because it brought a different understanding of territory, nature, and development. Indigenous people demonstrated that there is no way out of the climate crisis without territorial protection, without collective rights, and without valuing the traditional knowledge. The People Summit also demonstrated that spaces running parallel to fish negotiations have a real capacity to influence public debate and shift the balance of power. Often, progress at COP only occurs because of organized social pressure outside the negotiation in an international context marked by the rise of the far right, the weakening of multilateralism, and the strength of fossil fuel lobby. The experience of the summit in Belém reinforces the importance of popular mobilizations to demand climate justice. Perhaps this is one of the main legacies of the COP30, to show that climate policy will only have the legitimate capacity to tackle the severity of crisis if it is built in a democratic, grassroots manner, in a rooted in local communities, because there is not be a just transition without social participation, and there will be no genuine climate solution as long as those who protect the nation the most contribute to be excluded on decision making. Thanks once again for this participation. Agora falando um pouquinho desse evento, que na verdade acabou de acontecer, no final de maio, em Salvador. E ele discutiu muito sobre a governança climática, né? O futuro da governança climática. A gente vai contar agora com um depoimento da Maiara, da plataforma Cipó, que é uma super parceira nossa, e ela vai contar um pouco sobre a importância desse evento e também aprofundar essa discussão. Bom, vamos falar um pouquinho então do futuro. A gente está aqui em Salvador, no Global Policy Dialogue, discutindo o legado da COP30, mas sobretudo o que a COP30 deixa para o futuro. E de todas as discussões ao longo de 2 dias, envolvendo diferentes ministérios, a presença da COP30, representantes de mais de 20 países, eu diria que, se eu pudesse destacar um elemento que a COP30 trouxe, é uma contribuição para o futuro da governança climática, que é o conceito de multilateralismo de 2 níveis. Ou seja, a COP30 nos mostrou que é muito importante a gente preservar o regime do clima, e sobretudo a Convenção da ONU sobre Mudança do Clima, todo o processo multilateral negociado que requer consenso, porque isso é o que traz legitimidade aos compromissos que são acordados. A gente precisa fortalecer isso para que os países consigam, continuando, sentar-se à mesma mesa para trazer novos compromissos, novas metas, mas isso não é suficiente. A gente precisa evoluir de uma maneira que leve em consideração esse segundo nível do multilateralismo climático, que é o nível da implementação. Agora, o Acordo de Paris, as principais regras já foram acordadas, já foram negociadas. A gente precisa agora refinar isso e partir para a implementação. E ficou muito claro que isso não depende só da ONU, não depende só de diplomatas, depende que todos os setores da sociedade estejam envolvidos. Então é fundamental, por exemplo, ter os atores subnacionais. Aqui em Salvador a gente teve o apoio do governo da Bahia, do Consórcio Nordeste, que reúne governadores todo o Nordeste brasileiro para estar junto nessa agenda de implementação. A gente precisa envolver a sociedade civil, o setor privado, as instituições financeiras internacionais. Afinal de contas, no final, o grande gargalo é o que a gente chama de meios de implementação. A gente precisa de mais financiamento, não qualquer tipo de financiamento a custo baixo, de maneira concessional. A gente precisa de tecnologia, que os países em desenvolvimento tenham acesso às tecnologias verdes para que consigam fazer a sua transição de uma maneira que reduza as emissões, mas também reduza as desigualdades. A gente precisa de capacitação técnica. E na nossa avaliação,
É esse momento que a gente está, é esse legado que a COP30 deixa, uma mensagem muito clara de que basta só de palavras, basta de compromissos, a gente precisa implementar. E a plataforma Cipó, junto com a Fundação Heinrich Böll e vários outros parceiros do Brasil e fora deles, seguiremos aqui nesse caminho até a COP31, até a COP32 na Etiópia, contribuindo para que a gente tenha, então, uma governança climática que preserve o consenso entre os países, mas que priorize a implementação na prática nos territórios. Então, um bom evento para vocês e contem com a plataforma Cipó nessa trajetória. What is particularly striking when we listen to the individual contributions is that whilst the respective goals are in harmony, the starting points and perspectives are far apart. The task before us in bringing together advocates of sustainable living is to build bridges and engage in a great deal of communication. Whenever we plan events, it is of great importance to invite people who do not come from our own bubble, so that we can involve them in the debate in a spirit of openness.